Aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Pois é, meu amigo, a partir de agora esse caso entra em um novo patamar, recebe um novo grau de importância. E de que lado você acha que os Estados Unidos ficaram, hein? Será que eles ficaram do lado da Suprema Corte, da credibilidade da Suprema Corte brasileira, da credibilidade do Alexandre de Moraes? Ou os Estados Unidos ficaram do lado do Banco Central, que não tem politicagem ali no meio, que é a única instituição que está nadando contra a maré, nesse caso das fraudes do Banco Master, hein? Pois é, os Estados Unidos escolheram ficar justamente do lado do Banco Central. Nessa quinta-feira, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, reconheceu a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e bloqueou todos os ativos do Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Você entende o que isso significa, cara? Significa simplesmente que o STF e o TCU perderam, que o Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes, que o Jonatas de Jesus perderam e principalmente todo o esquema fraudulento perdeu. E agora não é mais somente o Banco Central brasileiro que está dizendo que o Master é uma fraude, é a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. E tem um detalhe extremamente importante que a velha mídia está esquecendo de falar, é que foi somente os Estados Unidos entrarem no jogo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, foi liberado para pagar os investidores que tomaram prejuízo no Banco Master. 41 bilhões de reais que estavam travados desde novembro de 2025, agora foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando, agora vão receber, a partir de semana que vem, o seu dinheiro, o dinheiro que estava travado lá, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui foi uma coincidência? É óbvio que não, e eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar passo a passo. No dia 7 de janeiro, a liquidante EFB, escolhida pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, entra na justiça americana pedindo reconhecimento da liquidação brasileira. O pedido é baseado no capítulo 15 da lei americana, que trata os processos de falência, de insolvência de estrangeiros. E o argumento foi muito simples: fraude massiva. 12,2 bilhões de reais e vida extravagante de quem? Justamente do Daniel Vorcaro. E do outro lado, o Daniel Vorcaro tentando barrar de qualquer jeito essa liquidação e diz que é prematuro demais reconhecer a liquidação do banco. Por quê? Porque o TCU ainda está avaliando se o Banco Central foi precipitado ou não, ou seja, num total desespero do Daniel Vorcaro. E claro que ele está tentando aqui ganhar tempo para encobrir algumas coisas importantes, até porque 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado aparecem em suspeita de fraude do Banco Master. Pois é, meu amigo, esses fundos integravam uma cadeia de transações estruturadas para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos voltassem ao controle do dono do banco, justamente o Daniel Vorcaro, cara. Pois é, muita coisa ainda tá para aparecer e tudo isso caindo no colo do Daniel Vorcaro. E enquanto ele estava tentando barrar isso nos Estados Unidos, ele também estava montando uma operação milionária aqui no Brasil para atacar o Banco Central, que foi o projeto chamado Projeto DV, que é a sigla Daniel Vorcaro, né? Pagando influenciadores para criar a narrativa de que o Banco Central errou, que o TCU está investigando, que o Master é uma vítima do sistema. E olha só os valores, meu amigo: contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. 2 milhões para fazer vídeo defendendo o Vorcaro e atacando o Banco Central. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 1.400.000 seguidores, ele foi abordado por essa campanha. A proposta, com uma remuneração milionária, condição assinar a confidencialidade com uma multa de 800 mil reais se esse projeto vazasse. O Rony assinou somente para descobrir ali do que se tratava, e era justamente o Projeto DV. O roteiro já estava pronto, dizendo que o Banco Master cresceu rápido demais, acabou incomodando os grandes bancos e o Banco Central acabou se precipitando nesse caso. E não foi somente o Rony Gabriel. Juliana Moreira Leite, com 1.400.000 seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, ele chegou a postar exatamente o que o Projeto DV pedia.
E olha só a coordenação, meu amigo. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou isso, detectou um volume atípico demais de postagens, todos no mesmo dia, o mesmo discurso, e não foi orgânico. Foi uma operação de guerra, uma operação paga. E agora vem a primeira pergunta. Por que o Vorcaro gastaria milhões e milhões de reais pagando influenciadores, hein? Por quê? Porque ele precisava criar uma narrativa pública favorável para pressionar o TCU a reverter a liquidação do Banco Master. A estratégia era muito clara. Primeiro, pagar influenciadores para atacar o Banco Central, criar um clima, de Banco Central errou, foi precipitado, pressionar o Jonathan de Jesus lá no TCU. O Tribunal de Contas questiona a liquidação do Banco Master. O Toffoli, lá do STF, usa esse questionamento do TCU para anular a liquidação. Esse era o plano, era muito claro e quase que funcionou. Por quê? Porque o Jonathan de Jesus, o ministro lá do TCU, indicado por Arthur Lira e investigado na Lava Jato, realmente ele abriu sim inspeção no Banco Central, pedindo aqui uma urgência máxima. Ele queria justamente reconstruir esse fluxo de supervisão. Queria saber se o Banco Central realmente analisou as alternativas menos gravosas e não descartou uma medida cautelar para suspender a liquidação do Banco Master. Ou seja, o esquema estava em curso, estava funcionando, os influenciadores pagos estavam sim criando a narrativa, o TCU estava pressionando, o STF estava de olho e o Vorcaro estava tentando barrar a liquidação nos Estados Unidos também. Mas aí, no dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, lá dos Estados Unidos, ele decide: o processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito, sendo vinculante e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, todos os ativos do Banco Master, o Last Bank, Banco Master de investimento, o Master Corretora, tudo foi bloqueado e a partir disso ninguém pode vender, ninguém pode transferir, ninguém pode movimentar absolutamente nada. Tudo tem que passar pela autorização do liquidante brasileiro, que é justamente a empresa indicada pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E o Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha nos Estados Unidos, as suas mansões avaliadas lá em mais de 500 milhões de reais. Uma mansão de 100 milhões de reais comprada em poucos meses antes da liquidação foi bloqueada, condomínio de luxo de mais de 85 milhões, escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro dos Estados Unidos, contas bancárias. Veja como passar cartão físico ou digital no Infinity Tap. Abra seu aplicativo da Infinity Pay. Clique no ícone de Vender com Infinity Tap que fica abaixo do banner. Digite o valor da venda. Defina se é no crédito ou no débito e o número de parcelas. Basta encostar o cartão na parte da frente do celular dos iPhones e na parte de trás do celular Android, onde está a antena NFC, que pode ficar no topo, no meio ou embaixo, dependendo do modelo. Sinta o celular vibrar, indicando que ele detectou o cartão. E pronto, você vendeu com o Infinity Tap. Você também consegue passar cartões digitais no Infinity Tap. Para isso, encoste o relógio ou celular no mesmo lugar que faria com o cartão físico. E ainda recebe na hora ou em um dia útil. Tudo bloqueado, e o juiz foi direto no seu argumento. Por que eles bloquearam? Por fraude massiva e vida extravagante do Daniel Vorcaro. Ele citou que o Vorcaro transferiu as suas riquezas massivas para si mesmo à custa de credores e investidores. Citou que ele foi liberado da prisão no Brasil sob condição de usar a tornozeleira eletrônica. Citou que os questionamentos do TCU, do Tribunal de Contas, não têm poder de reverter o processo em andamento no Brasil, ou seja, a justiça americana esvaziou
completamente a estratégia do Vorcaro e companhia. E não adianta mais pagar os influenciadores, não adianta mais o TCU questionar, não adianta mais o Toffoli fazer a cariação. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima e quando os Estados Unidos reconhecem, o jogo muda de figura e entra em um outro patamar. E olha só que timing perfeito. No mesmo dia 8 de janeiro, no dia da decisão do juiz lá americano, horas depois da decisão, o Jonathan de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU lá no Banco Central, aquela inspeção que ia fazer com máxima urgência, pois é, ela foi suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master não vai mais, porque os Estados Unidos entraram no jogo. E o jogo, como eu falei, mudou de nível, entrou em um outro patamar. Primeiro, porque valida internacionalmente a decisão do Banco Central, mostra que a liquidação foi feita dentro das regras do jogo, das regras de supervisão bancária e que não foi precipitada coisa nenhuma, que foi técnica e não política. Segundo, porque impede que Vorcaro use os seus ativos dos Estados Unidos para se defender, para fugir ou para pagar advogados. Terceiro, porque abre caminho para cooperação internacional e a partir de agora, a Polícia Federal e o Ministério Público podem pedir provas dos Estados Unidos, podem pedir documentos, podem rastrear o dinheiro, você está entendendo? E agora a caixa preta começa a se abrir. E quarto, porque manda um recado claro para o regime brasileiro, para a turma que quer proteger o Banco Master. Pare de tentar proteger esse banco que tem como gabinete jurídico a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro detalhe extremamente importante, que foi somente a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar as pessoas que foram prejudicadas pelo banco fraudulento, pelo Banco Master. No dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o FGC a começar os pagamentos, 41 bilhões de reais que estavam travados. Desde o dia 18 de novembro foram liberados 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando essa grana. Agora eles vão começar a receber esse dinheiro a partir de semana que vem. E esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil, maior do que o Banco Santos, maior do que o Banco Pan-Americano, maior do que qualquer coisa. E por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão de quem? Do STF, tinha pressão de quem? Do TCU, tinha risco de alguém reverter a liquidação. Imagina se o FGC pagasse esse dinheiro e depois a liquidação fosse revertida, hein? Meu amigo, seria um caos jurídico, mas agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco, a liquidação já foi reconhecida também internacionalmente, não tem mais volta, e aí é que entra uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o governo brasileiro já sabia que os Estados Unidos estavam de olho e queria entrar nesse caso? Porque olha só o timing, 7 de janeiro, liquidante pede reconhecimento nos Estados Unidos. 8 de janeiro, o juiz americano reconhece. No mesmo dia 8 de janeiro, o Jonathan de Jesus suspende a inspeção do Banco Central no TCU. No mesmo dia 8 de janeiro, o Banco Central libera o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tudo no mesmo dia. Coincidência, hein? Ou coordenação? O que você acha? Bom, eu acho que o Banco Central sabia que os Estados Unidos iam validar e esperou o tempo certo para liberar o FGC somente depois dessa validação. Por quê? Porque com a justiça americana do lado do Banco Central, meu amigo, ninguém vai mais questionar. Infelizmente, o Brasil ainda depende demais de ajuda internacional porque as coisas aqui não funcionam. Agora, o STF não vai mais questionar, o TCU não vai mais questionar, o Toffoli não vai e o Vorcaro, sexta-feira, 9 de janeiro, a defesa dele nega ao STF ter contratado influenciadores. Ele diz que nega veementemente qualquer envolvimento ou de disseminação de fake news, mas, meu amigo, o projeto DV, as iniciais do Daniel Vorcaro, as mensagens citam executivo grande, os influenciadores confirmaram e a Febraban detectou esse volume atípico de post, ou seja, não foi orgânico, foi uma operação paga e agora o Daniel Vorcaro tá ferrado, seus ativos foram bloqueados lá fora também, nos Estados Unidos, o Tribunal de Contas da União recuou, o FGC vai pagar, a justiça americana validou a fraude e mais, a Polícia Federal está investigando a campanha dos influenciadores porque pagar um influenciador para atacar uma instituição pública, meu amigo, criar narrativa falsa, isso pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. O Vorcaro pode ser indicado também por mais crimes, além da fraude do Banco Master. E é por isso, meus amigos, que essa decisão americana ela é devastadora
para o esquema. Não foi somente para bloquear ativos, foi para validar que a liquidação ela foi correta, foi para esvaziar a narrativa do Vorcaro, foi para impedir que o STF e o TCU revertam a liquidação e principalmente porque agora não é mais Brasil versus Vorcaro, é Brasil e Estados Unidos versus Vorcaro, e essa é uma guerra que ele não tem como ganhar e principalmente muitos nomes ainda aparecerão. Isso aqui é uma caixa preta que está somente começando a ser aberta e a gente vai acompanhar todas as informações aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, ó, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal se você se interessa por esse assunto e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa economia, na economia brasileira e principalmente nesse caso do Banco Master. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Quem mais você acha que está envolvido nesse